No há ciclismo, o mundo funciona a meio gás devido à pandemia do Covid-19. Américo Silva, corredor, comentador, diretor, selecionador. Onde é que tens passado este período de distanciamento social? Gonçalo, em casa, como penso que a maior parte das pessoas que deve sentir a responsabilidade perante esta pandemia que estamos todos a passar, e por muito que me custe, inclusivamente, como sabes e como a maior parte das pessoas também sabem disso, gosto de andar de bicicleta, mas pronto, tento me recolher o máximo possível, pronto, para não me causar um problema a mim, mas principalmente também não causar aos outros. Essa é a minha grande preocupação. Tu sabes que esta nossa conversa, porque nós já falamos disso, vem à raiz de um post que tu fizeste no Facebook e que eh, falava sobre o Freddie Martins, não é? Sobre essa figura curiosa, não é? Que hoje em dia, se calhar, não podemos encontrar dentro do pelotão nenhum ciclista que se pareça tanto a este Freddie Mertens, belga. Era um ciclista rápido, um ciclista possante, mas ao mesmo tempo era um ciclista capaz de ganhar uma grande volta, e gerou-se ali um debate interessante. Chegou-se, enfim, entre outros comentários, cheguei a ler um comentário curioso de um teu seguidor que perguntava como é que é possível um sprinter ter ganho uma grande volta, e era por aí que eu queria começar a conversa, porque este Freddie Mertens, e aproveitando também para hoje introduzir aqui um bocadinho de história do ciclismo, não era só um sprinter, não é? Era um grandíssimo corredor, porque só assim é que se consegue ganhar uma grande volta e ao mesmo tempo ter etapas conquistadas nas 3 grandes voltas, algumas das maiores provas de uma semana, e 2 títulos mundiais. O Martens acaba por fazer uma carreira mais ou menos longa. Ele passa a profissional em 72 e termina em 87. Pronto, os últimos anos já não foram muito bons, como se costuma dizer na gíria do ciclismo, já se andava a arrastar um pouco, mas teve dois picos muito altos na sua carreira. A sua parte inicial, depois teve ali um interregno de 2, 3 anos que desapareceu, digo eu, em termos de vitórias, e depois volta outra vez a ganhar um Mundial em 82, salvo erro, e volta a relançar a sua carreira. A realidade é que ele aparece logo no primeiro Mundial, em 72, num campeonato do mundo duríssimo, num circuito em Barcelona, que era com várias subidas à escalada de Montjuic, onde se fez uma seleção natural, e onde na frente ficaram os 3 melhores ciclistas na altura de grandes voltas, que era o Eddy Merckx, o Luís Ocanha e o Félix Gimondi. E, para surpresa de todos, estava este jovem Freddie Martens, um belga que, logicamente, perante o grande favoritismo do Eddy Merckx, se restringiu única e simplesmente a trabalhar para o canibal, como era assim conhecido. E fez todo o circuito conjuntamente com eles três, colaborando de igual para igual, e, para grande surpresa de toda a gente, começa a lançar o sprint desde muito longe para o Eddy Merckx, mas quando chegou nos últimos 200, 150 metros, o Eddy Merckx queria passar por ele e ele olhava para trás à espera que ele passasse por ele e não conseguiu. Inclusive, o Merckx nem consegue sequer fazer pódio e o Martens acaba por perder esse campeonato do mundo para o Félix Gimondi. Acaba por fazer segundo e daí logo desde aí começa a lançar uma grande carreira que, como tu disseste, acabou por ganhar grandes voltas, inclusive um Paris-Nice, que, como todos sabemos, o Paris-Nice sempre foi uma corrida com alguma dureza, uma semana catalana, uma volta à Catalunha, tudo corridas de uma semana com bastante dureza. É lógico que, e na altura, o normal era comparar já ele como sucessor ao Eddy Merckx, mas
faltou-lhe, na realidade, a capacidade para a alta montanha. E daí nunca ter conseguido, muito embora ele tinha essa ambição de vencer uma Volta à França. Por coincidência, ou seja, a primeira vez que ele tenta vencer uma Volta à França acaba por ser o primeiro grande ano do Joaquim Agostinho. Ou seja, o Agostinho estava com ele numa equipa belga que era a Flandria e ficou com ele na alta montanha para o ajudar. Até que eu lembro, nessa altura havia imagens de o Agostinho, inclusivamente, na altura podia-se empurrar entre colegas. Hoje em dia isso não se pode fazer, mas naquela altura podia-se empurrar, inclusivamente, entre colegas de equipa. E chega a um ponto que o Martens abdica totalmente e faz-lhe um gesto como quem diz: vai à tua vida que eu para isto já não sirvo, vou-me dedicar a ganhar etapas. E o Agostinho acaba por fazer o primeiro e terceiro lugar na Volta à França. Foi o mesmo gesto que o Eddy Merckx lhe fez naquele lançamento do sprint do Campeonato do Mundo em Barcelona, no circuito Montjuïc, enfim, um circuito que ainda hoje é passado na etapa final da Volta à Catalunha. Foi na altura a vitória do Felice Gimondi. E estamos aqui a falar de uma era do ciclismo que eu diria que anos 70 e a década seguinte, estamos a falar provavelmente da época dourada do ciclismo. No meio desta época dourada, destes 20 anos dourados do ciclismo, acabamos por ter este corredor. Porquê é que de todos te deu para escrever no outro dia sobre o Freddy Mertens? Porque não deixa de ser curioso, não é? Porque eu fiquei a pensar, provavelmente tu que passaste a profissional ali em meados dos anos 80, não é? 86, julgo eu, pelo menos segundo pude investigar, mas apanha-te ali naquela fase de formação enquanto ciclista, não é? Provavelmente teenager. Precisamente. E porque, olhando um pouco para a história do ciclismo, continuo a achar que o Martens acaba por ser um ciclista que teve um palmarés, se formos a ver, bastante recheado, ou seja, ele ganha 15 etapas no Tour, ganha 13 etapas na Volta à Espanha, por coincidência. Todas na mesma edição, não é? Só numa edição da Volta à Espanha e 7 etapas no Giro, para além de todas as outras competições que já falámos e muitas outras mais. E ainda hoje em dia não se vê em comunicação social nenhuma, ou se vê muito poucas vezes e muito superficialmente, falar deste ciclista. Ele era uma espécie do teu ídolo daqueles anos antes de tu começares a levar isto mais a sério? Sim, era, porque o Eddy Merckx dominava o panorama mundial, dominou ali durante vários anos, e apareceu sempre um Felicito Gimondi, um Luís Ocanha, mas aparece um ciclista que toda a gente que começou, e inclusive porque era belga, logicamente, a apontá-lo como o sucessor do Eddy Merckx. Isso, logicamente, para mim, na altura, ainda um miúdo, despertou-me bastante curiosidade, mais ainda quando o Agostinho acaba por ir para a equipa do Martens e, logicamente, juntando estas duas figuras, uma a nível mundial e a nossa nacional, mas também com cariz mundial, acabou por me despertar sempre uma grande atenção, e, inclusive porque teve uma carreira bastante sui generis, ou seja, teve no topo do ciclismo mundial, depois desaparece completamente, inclusivamente quase que andou a mendigar lugar numa equipa e novamente volta a ser campeão do mundo perante já outra geração, a geração do Bernard Hinault, já o Merckx tinha desaparecido, e volta a ir novamente a uma Volta à França e a ganhar outra vez etapas com uma supremacia impressionante. Ou seja, nota-se que há ali uma qualidade muito grande, mas eventualmente por algumas razões psicológicas não conseguiu fazer uma carreira toda ela homogénea, como foi o caso do Merckx, como foi o caso do Hinault. Principalmente estes dois
falo por terem coincidido com a carreira dele. E ele não teve ali muitos altos e baixos. Sim, e isso via-se também depois na trajetória dele também, uma vez que se retira do ciclismo, não é? Com alguns problemas que teve na vida pessoal, problemas de dívidas ao fisco, que esteve anos e anos e anos a Precisamente, pagar. São precisamente. histórias conhecidas na Bélgica, problemas de dependências, por exemplo, o álcool, mas ainda cá, ainda cá nos continua a fazer companhia e, sobretudo, tem sido um exemplo também de um corredor e de uma pessoa que se tem vindo a aguentar depois dali de um período conturbado, e eu acho que estas luzes e as sombras também acabam por tornar os corredores em corredores de culto, não é? Não é à toa que muitas vezes recordamos Pantani, Van den Broek e outros que infelizmente não tiveram a mesma sorte de viver tantos anos como o Freddy Mertens. Mas a propósito, e não focando só aqui na figura do Mertens, mas também partindo daí para outras coisas interessantes, eu dei por mim a pensar, e isto é sempre complicado fazer comparações, não é? Mas corredores de épocas mais recentes, mais próximas à nossa, que possam encaixar neste perfil. Enfim, um mais longínquo, pensei em Sean Kelly, pensei depois em Laurent Jalabert, anos 90, porque estamos a falar de corredores que, enfim, não estou a dizer com isto que o Mertens tenha feito uma reconversão total de um homem rápido para um homem de 3 semanas, porque obviamente a carreira dele foi sempre muito completa a esse nível, porque nunca deixou provavelmente de obter determinadas vitórias, sacrificando tudo pelas grandes voltas. Mas estes dois nomes que eu te dei ajudam a pôr as coisas em perspectiva, ou achas que há aqui melhores comparações? Não, eu acho que são dois ciclistas que são muito comparáveis ao Martens. Logicamente que o Martens acaba por levar a melhor em termos de palmarés que qualquer um dos dois. Ou seja, Sim, os títulos mundiais fazem a diferença, não é? Fazem toda a diferença. O Kelly, toda a gente disse que merecia ter vencido um campeonato do mundo, mas a realidade é que nunca venceu. Mas julgo que chega a fazer 2 terceiros lugares. Precisamente. No ano de salvo erro do Le Mans, no segundo campeonato do mundo do Le Mans em Chambéry, se a memória não me falha, acho que ele faz ao segundo ou terceiro, sim. E quando ganha Saroni, em 82, estava aqui a recorrer à cábula, ele faz terceiro em 82 em Goodwood, quando Saroni bate o Greg LeMond, e quando o LeMond ganha em Chambéry, ele faz terceiro atrás do Koenichev. Isso, precisamente. Mas eu lembrei-me destes corredores por causa das semelhanças também em termos de palmarés, não é? Ganham todos o Paris-Nice, ganham, por exemplo, a Volta à Catalunha, e a grande volta que ganham é na Volta à Espanha. É a Volta à Espanha, precisamente. Tanto um como o outro, tanto o Jalabert como... Por isso é que eu te digo, acabam por ser dois ciclistas com ambos os dois com características iguais ao Martens, onde ele faz toda a diferença, acaba por ser nesses dois campeonatos do mundo. E eu acho que também, pronto, tu estás a olhar um bocadinho para a cábula, eu estou a falar um bocadinho de cor, mas acho que em termos de vitórias globais, ele consegue também ultrapassar tanto o Kelly como o Jalabert. A minha cábula já não chega a tanto. Isso precisava de ter aqui já o ranking das vitórias, mas não é eu fácil. Sei que o Martens tem 217, salvo erro. Foram tantas, não é? Estamos aqui a falar de 3 corredores muito ganhadores, 3 corredores que se calhar hoje em dia não é fácil encontrar, e sobretudo com este perfil, corredores que começam por ser teoricamente mais rápidos, até de físico mais indicado para as provas de um dia, no caso de Kelly e de Mertens, as provas do Norte. Hoje em dia isto é execuível, ou seja, há algum corredor com potencial para fazer algo semelhante, ou o ciclismo hoje em dia está tão segmentado que simplesmente não é possível? E os voltistas, desde logo, pelo menos na Flandres, em Roubaix, raramente põem os pés. Até se falava um pouco em tom crítico da questão do Alejandro Valverde, um corredor dentro dos voltistas com capacidade para fazer bons resultados nas clássicas do pavé, como mostrou quando as correu, e ter estado à espera dos 39 anos para se estrear.
O caso é esse, é o que tu dizes. É assim, o ciclismo especificou-se tanto, segmentou-se tanto, que acabamos por nunca saber até que ponto determinados ciclistas poderiam ter eventualmente outro palmarés. Os ciclistas antes corriam tudo, não havia, eu vou correr grandes voltas e não corro clássicas. Não, o Merckx, que foi o Merckx, ganhou quase todas as clássicas. Eu penso que houve uma ou duas no máximo que ele não conseguiu vencer, das grandes clássicas, que agora são os chamados monumentos, mas outras há que não estão dentro do lote dos monumentos, mas são clássicas com muitos anos e com muito estatuto. O Hinault também um pouco menos que o Merckx, mas também venceu algumas clássicas, inclusivamente, como é um pouco do conhecimento público, venceu uma que ele nem queria vencer, nem sequer queria correr, que era o Paris-Roubaix. Sim, odiava Paris-Roubaix. Claro que, inclusivamente, os franceses, nessa altura, e o jornalismo em França, esteve um pouco contra ele, porque ele dizia que aquilo era uma corrida de uma asneira logo a seguir. E para os franceses, na altura, aquilo foi um choque. Mas o Hinault sempre teve aquele caráter que nós lhe reconhecemos, até que chegou um dia, foi no ano que foi campeão do mundo, ele disse: eu vou correr o Paris-Roubaix, vou ganhá-lo e não ponho aqui mais os pés. E chegou lá, venceu com a camisola de campeão do mundo e disse: a partir de agora não corro mais o Paris-Roubaix. E pronto, e quem fala assim não é gago, não é? Pronto, mas estás a ver, é um ciclista que venceu 5 Tours e 3 giros e 2 voltas também, e no entanto acabou por se predispor a correr uma Paris-Roubaix e viu-se que tinha a capacidade para o fazer. Eu penso que ainda hoje há determinados ciclistas que se predispusessem a fazer uma corrida dessas, que eventualmente também poderiam ter essa capacidade. Até mesmo porque vimos nas etapas do Tour que se fizeram nessa parte do paralelo, que se apanhou os tramos de pavé de Roubaix, que ciclistas que estavam a discutir a volta à França estavam na frente. Sim, Nibali, não é? 2014. Claro, única e simplesmente quiseram estar na frente e não arriscar muito mais que isso. Agora, há uns anos atrás, nessas épocas dos anos 70 ou anos 80, os ciclistas não mediam tanto esse risco. Eu vou arriscar aqui, e depois não olhavam muito para a frente, olhavam para o dia-a-dia. Hoje em dia é lógico que também temos que ver que as verbas envolvidas em termos de ciclismo são muito mais altas, e daí haver também essa precaução da possível lesão e depois todos aqueles ses que se colocam, que por vezes faz com que o ciclismo não seja tão heroico como era nesses anos. Essa é uma boa palavra. Eu, a propósito daquilo que falávamos ainda agora, e eu já te vou lançar aqui uma questão para uma pergunta simples, para uma resposta também relativamente rápida, mas só para acrescentar à questão dos voltistas e dos monumentos. Já agora dizer que o Merckx ganhou todos e que o Bradley Wiggins retirou-se precisamente de uma Paris-Roubaix. Era o sonho do Bradley Wiggins, ganhar a Paris-Roubaix. Julgo que nesse ano ainda faz top 15 ou algo, mas ataca, e ele diz que o melhor que lhe pôde acontecer na carreira, não tendo ganho uma Paris-Roubaix, foi retirar-se sabendo que atacou e que foi protagonista e que era a corrida de sonho dele, sempre foi a corrida de sonho dele. Aliás, uma das primeiras entrevistas que ele dá, ainda era um Bradley Wiggins muito, muito jovem e sem aquela barba toda na cara, ele dizia que podem anotar o meu nome, eu se chamo Bradley Wiggins e um dia vou ganhar a Paris-Roubaix, não é? O que era uma coisa bastante curiosa, sendo ele britânico e não havendo na altura ainda uma tradição assim tão grande do ciclismo britânico como há hoje em dia. Mas olha, estamos a ficar sem tempo. Eu queria-te, a propósito também de uma outra conversa que tínhamos tido e do documentário que falava precisamente sobre o que nós abordamos no início, o La Vie en Tête, que é um documentário sobre a vida e a carreira do Eddy Merckx, que começa com o Mundial de 73, com o qual nós iniciamos esta conversa. Queria-te perguntar se tu recentemente tiveste a oportunidade
de ler ou de ver algo relacionado com o que quer que seja, mas se for com o ciclismo ainda melhor, mas algo que tu nos recomendes para ajudar a passar estes dias já que temos que estar em casa, ao menos estejamos bem acompanhados. Assim, de repente não me vem assim muito à ideia, mas é assim, se procurarmos no YouTube esses anos, ou bem que seja voltas à França, principalmente voltas à França, encontramos desses anos tanto do Merckx como do Hinault, etapas muito engraçadas. Olha, por falar etapas muito engraçadas, acho que há uma que é fenomenal, que é aquela em que o Hinault, o último ano do Hinault, que acaba por ganhar o Le Mans e toda aquela controvérsia, e no Le Mans, 86, não é? precisamente, e que se o Hinault podia ou não podia ter vencido, se ofereceu ou não ofereceu essa volta à França ao Le Mans. Eu pessoalmente acho que sim. Estou convicto que sim. E inclusivamente porque eu acompanhei muito esse ano. Eu já era profissional na altura e acompanhei a preparação do Bernard Hinault para essa volta à França. E a etapa que eu acho que é muito engraçada é a etapa que ele está de amarelo e ataca a 200 km, sensivelmente, da chegada de camisola amarela. Ou seja, são coisas que hoje em dia é impensável qualquer ciclista conseguir ter um feito desses. Sim, mas o Hinault também era um caráter incrível. É uma personagem incrível e há vários documentários e vários livros a propósito do Bernard Hinault. Eu acho que o melhor, um dos melhores documentários que vi foi o Slaying the Badger, que é precisamente feito desde a perspectiva contrária, do inimigo, que é a perspectiva do Greg LeMond, onde ele vai ao encontro do Bernard Hinault e juntos falam da rivalidade que foram protagonizando ao longo da carreira, mas é um de muitos, haverá com certeza quem o tenha feito também da perspectiva francesa, porque não tem nada a ver assistir a essa história da perspectiva francesa e da perspectiva americana. Gonçalo, eu na altura, como eu te digo, essa volta à França e a preparação para a volta à França do Bernardino acompanhei em termos da comunicação social e lembro-me que o preparador do Bernardino, um mês antes, teve estas declarações assim: eu não sei se o Bernardino este ano vai ganhar a Volta à França, porque pronto, havia aquela promessa do ano anterior, e sim que no ano anterior ele normalmente não teria vencido aquela Volta à França, também há que acrescentar isso, e que normalmente teria vencido o Greg LeMond, mas ele dizia, não sei se ele vai ganhar esta Volta à França, mas que destes anos todos é o ano que ele está a andar mais, é sem sombra de dúvida. E na realidade isso depois acabou por se constatar na estrada. Ele fez talvez a sua melhor volta à França, porque ia sem aquele compromisso de ter que ganhar, e eu acho que o fazia porque sabia mesmo que não tinha essa pressão, que tinha um ciclista ao lado dele que iria vencer a Volta à França, e então quis dar espetáculo e quis dizer, não, eu se quiser ganho esta Volta à França, mas não a vou ganhar. Eu acho que a perspectiva foi, estou convicto que foi essa. Um dia temos que fazer isto outra vez, mas só focado ali naquele período, anos 70, anos 80, começamos com o Hinault e depois vamos até o Fignon. E também há histórias engraçadas, mas hoje ficamos por aqui. América, obrigado por este bocadinho. De nada, eu por acaso tive a felicidade ainda e o prazer de ter concorrido com o Bernard Hinault em duas ou três corridas em França. Então ficamos com isto agendado. Foi um prazer. Se esta quarentena for mais alargada do que aquilo que é expectável. Esperemos que não. Esperemos que não. Mas são assim, olha, conversas em tempos de crise. Em breve estamos de regresso com outras histórias, boas histórias como esta do Américo Silva, até que o ciclismo regresse à estrada, que é isso que todos queremos ver, e que este Covid-19 não passe já de uma distante memória.